A seguir temos uma história de amor, daquelas histórias de amor à moda antiga. Esta foi a primeira fotografia que Rosa enviou a Mário. E esta foi a primeira fotografia que Mário enviou a Rosa, quando estava em Angola, na Guerra do Ultramar. Durante 2 anos, Mário Silva enviou cartas para dezenas de jovens, mas quis o destino, ou melhor, o carteiro, que Rosa recebesse uma dessas cartas. Assim como outros tantos jovens que trocaram correspondência, Rosa e Mário apaixonaram-se. Aquelas missivas trocadas deram esperança à Rosa, uma menina então de 14 anos que costurava o enxoval. Para Mário, o que a amada escrevia dava-lhe alento para aguentar mais um dia na guerra, a milhares de quilómetros de casa. Entre trocas de palavras e alguns presentes, Mário ia contando os dias até regressar à pátria e poder, enfim, conhecer e abraçar Rosa. O que começou por ser uma carta com destino incerto, resultou em amor que deu frutos. E já tenho este casal maravilhoso comigo, a Rosa e o Mário. Bem-vindos! Bem-vindos! Oh, Rosa, tenho que começar por lhe perguntar o que é que sentiu ao ouvir esta história de amor, que é a sua história? A recordar o passado. Foi bom? Foi. Vocês já estão juntos há quantos anos? 44. 44 anos. Meu Deus, bastante tempo, não há dúvida nenhuma. Mas é preciso conhecer esta história desde o início. Bem, primeiro, já conhecia o Mário antes dele ter ido para a tropa? Não. Vocês não são da mesma zona? Somos. São, mas não se conheciam? Não. O Mário também não conhecia a Rosa? Não. Nunca a tinha visto? Não, nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Então, foi para Angola em que ano? 1971. 1971. E nessa altura cá já trabalhava, claro. Trabalhava em Carnide, em Lisboa. Mas trabalhava na área da pastelaria ou da padaria? Sim, padaria. Sim, padaria. sim. Foi para lá fazer pão na mesma? Fui para lá fazer pão. Foi a sua sorte. Para a malta da companhia não morrer à fome. Mas foi a sua sorte, porque não Foi. andou tanto no mato como as outras, não é? Estava no mato como os outros, só não fazia operações. Então, foi para Angola, mas quando foi para Angola, deixou cá alguma namorada? Deixei. Deixou cá uma namorada. E era um namoro já com algum tempo ou não? Já tinha uns 3 anitos. Mas era um namoro forte? Era um namoro, não era forte. Vamos lá, antes de ir era, mas com o tempo do ultramar foi esmorecendo. O que quer dizer que não era assim uma ligação tão forte quanto isso? Não, porque havia falta de contacto. Pronto, mesmo a nível de correio, era pouco. Pronto. Portanto, a outra pessoa não correspondeu assim lá muito? Não, ela respondia, mas não era aquilo que eu queria. Muito bem. Mas no caso da Rosa, vamos lá ver, vocês têm uma diferença de 7 anos, não é? 7 anos. Portanto, quando o Mário vai para Angola, tinha a Rosa que idade? Uns 14 anos. Uns 14 Foi mais ou anos. menos. Eu fiz os 15 já a escrever-me com ele. Pouco depois de receber o coisa, fiz os 15. Que já vamos falar disso. Aos 14 anos não tinha namoro? Não. Não tinha namoro? Não. Estudava? Não. Trabalhava? Costurava só. Diga? Costurava, Costurava, verdade. muito bem. Costurava em casa. Ok. Como é que veio parar às suas mãos uma carta deste desconhecido? É assim, o correio era cunhado de uma colega minha. Pronto, e fazia O carteiro mesmo, o carteiro, o carteiro. sim. E fazia distribuição na minha rua. E um dia trouxe-me um aerograma por baixo de uma carta. E eu disse assim, Arnaldo, isto não é para mim. E disse, mas posso ficar com ela, se quiser escreva ao rapaz. Mas então não tinha destinatário? Não, era só para entregar a uma jovem de Cacia. Assim? Sim. Deixámos nas mãos de E Deus? o carteiro, entregue, por favor, esta era uma jovem de Cacia. Era só É a que morada que dizia. lá está. É. E portanto Deus escolheu a si. Pois. Eu digo Deus porque eu acredito, não é? Para quem não acredita, olhem, o universo, uma entidade, não sei. Aconteceu. Foi. E portanto o carteiro disse, olha, fica lá tu com isso e lê. Sim. E ele veio para dentro e disse para a minha mãe, mãe, o carteiro entregou-me isto, mas eu não quero isto para nada, que eu não sei o que é isto. E ela começa a ler e vê o que é que se passa. Eu começo a ler e eu não vou responder nada a isto, eu não conheço lado nenhum. O que é que ele dizia nessa primeira? Depois que era um tropa, não sei, um militar que estava longe da sua terra natal e que queria correspondência e assim, pronto. E eu então disse à minha mãe, e a mulher, mulher, escreve, ajuda o rapaz a passar o tempo. Então, E eu comecei a escrever. Temos que agradecer aqui à mãe. À mãe, coitadinha. E então, pronto, eu comecei a escrever. Rosa, e o que é que se escreve numa primeira carta a um desconhecido? O que é que se escreve? Perguntei-lhe de onde é que ele era. Logo a primeira coisa, que me escrevia com que não me importava escrever com ele, disse, mas que gostava de saber onde é que ele era.
Disse-lhe a idade que tinha, Rosa? Parece-me que nessa altura que não. Não. E depois ele disse-me, sou de tão perto, sou daí tão perto, pertenço à mesma localidade. Afinal, vocês até estavam perto um do outro. Depois estávamos... Vamos lá ver, recebeu a carta da Rosa, mas não recebeu só da Rosa. Não, recebi. Quantas cartas é que mandou na tentativa de ter madrinhas? Com resposta foram 18. Sem resposta foi muito mais. Mário! A quantidade de homens que ficaram sem madrinha porque andava ali a mandar tiros. Não, porque as madrinhas também tinham vários militares. Ah, isso era possível? Era. Pronto, isso é interessante. Eu pensei que só podiam ter um. Então, mas e as outras 18 para quem mandou, sabia para quem estava a mandar ou também foi assim ao Então vivo? foi assim, tal e qual. Foi tipo fotocópia. Que na altura não havia, foi tudo à mão. Foi. Mas então, escrevia as cartas e punha ou seja, no destinatário punha o quê? Entrega a uma jovem sim. do Porto. Entrega uma... Assim. Sim, era assim. 18 responderam-lhe? Sim, 18 responderam. Uau! Mas mandou quantas no total? Não faço ideia. Foram muitas, mas não sei. Mas 18 é uma boa média. Não, porque foi um capricho meu. Então, Eu faço anos a 18 e queria-me corresponder com 18 madrinhas. então começou a corresponder-se com 18 madrinhas? Foi uma de cada vez, lentamente. Está bem, mas Mas no total foram 18. Mas dava conta do recado. É que às tantas é assim, repare, pense comigo. Recebia uma carta da Rosa, depois da Maria, depois da Antónia. Não baralhava aquilo tudo. Não tinha muito tempo. Tinha o dia todo para conta. Ai, desculpa, eu até me engasguei. Tinha o dia todo, mas elas eram muitas. Mas elas estavam por ordem, conforme eu recebia, respondia. Isto portanto obedecia a uma linha, não é? Uma folha onde estava tudo organizado para saber em que ponto é que ia. E nunca se baralhou, nunca disse a uma aquilo que era para dizer a outra. Aconteceu-me uma madeirense. Então o que é que fez à madeirense? Fiz anos 2 vezes no ano. Não posso. Na carta disse que fazia em dezembro e depois noutra carta disse que fazia. Porque elas conheciam-se. E fiz a uma, fazia um ano numa data e a outra foi outra data. Olha, usando uma expressão popular, mas que diz bem aquilo que eu quero dizer, que grande galo. Foi a verdade. Foi um grande galo. Aí está, se eu tivesse tudo mencionado, não acontecia. Agora vamos lá ver. Entre 18, quando é que percebeu que esta madrinha, não sei, era diferente? Se calhar até o que lhe escrevia era diferente. Quando é que começou a perceber que a Rosa não era uma igual às outras? Já em Angola. Porque a maneira de escrever dela, pronto, despertou-me mais o interesse. Mas o que é que ela dizia? Porque ela era tão Não, é miúda. muito, pois, mas por isso mesmo. Não ia buscar textos que quase que era irrealidade. Ela escrevia aquilo, normalmente, o que sentia. Ou seja, era muito verdadeira. É isso mesmo. Que giro. Ou seja, o que o despertou foi a transparência e a verdade desta menina. Foi. Não é? E ela não estar ali a fazer filmes de coisas que não eram verdade. Você, aos poucos, foi deixando de corresponder-se com as outras madrinhas? Sim, mas despedi-me delas todas. A todas mandou uma carta a despedir-se? Eu agradeci tudo. Uhum. E ficou só com a Rosa? Fiquei só com a Rosa. Escreviam-se todas as semanas? Às vezes mais. Às vezes mais. Rosa, conte-me lá, e para si, à medida que começou a receber cada vez mais cartas do Mário, o que é que aquilo representava para si, a chegada de uma carta? É quase uma companhia. Porque eu não... Pronto, era a única coisa que eu tinha de distração, era isto, não era mais nada. Era isto e o meu trabalho de costura. Mais nada? Mais nada. Não havia saídas, não havia cá amizades? Saía, quer dizer, se meus pais saíssem, eu saía com eles. Não saísse, não saía. Sim, naqueles tempos não havia liberdade para nada. Não havia liberdade. E colegas também, muitas das vezes, não eram a grande coisa. E pronto, meus pais começaram a ver que os colegas com quem eu andava que não eram grande coisa, e começou a deixarem. Pronto. E portanto, quando eu por si, a grande companhia eram as cartas do Mário? Era. E escreviam-se com regularidade? Sim, sim. Quando é que se apercebeu que estava ali a despertar um sentimento diferente? Que gostava muito dele? Isso já foi só depois que ele veio. Só já depois dele cá estar? Sim. Portanto, durante o tempo em que se corresponderam por carta, que foi quantos anos? 3? Não chegou a 3. Não, porque foi ano e meio. Mais Um ano e meio a corresponder. Foi quando estive em Angola. Ok. Portanto, durante esse ano e meio não houve assim hipótese de nenhum outro sentimento, senão, eu diria, um grande carinho um pelo outro. Sim. Mas durante esse ano e meio não foi às tantas conhecer família do Mário? Sim. Mas foi porquê? Porque ele disse-me que onde moravam os tios, e se eu não me importava, se pedia aos meus pais para ir lá para tirar uma foto à irmã e ao primo para lhe mandar, porque há muito que não tinha correspondência deles. E com boa alma foi? E eu fui pedir ao meu pai foi comigo, tirou a fotografia e eu enviei-lhe a fotografia.
E gostou, verdade, Mário? E mais uma prova como quando comecei a gostar mais dela. Agora, o Mário chega a Portugal e é aí que vocês se vão conhecer pessoalmente. Numa altura em que, enfim, a nossa querida amiga até estava lesionada de um joelho. Estava a cair. Tinha caído, não estava na melhor figura para conhecer alguém pela primeira vez. Trazia ali um joelho meio entrapado, provavelmente, não faço Caí por ideia. cima do regador. Caiu por cima do regador. Não interessa que ele também não se preocupou com isso, Rosa. Pois não, Como é é que foi este primeiro encontro? Mário, gostou dela quando a viu? Gostei e não contava que fosse tão amável. Pronto, não é no outro intuito. Amável no bom sentido da palavra. Pronto, trocámos certas impressões, falámos da família, pronto, mais nada de... Ou seja, ficou encantado. Naquele tempo não havia largas para... Não havia largas para mais, mas ficou encantado. Sim, tanto sim que eu depois andei de volta da porta. Pois claro. Rosa gostou dele quando o viu. Sim, mas não podia alargar muito. Não podia alargar muito. Então Pois. vocês levaram quanto tempo a começar a namorar? Olha, ele veio em setembro, em outubro, depois vieste em setembro, em outubro já comecei a namorar com ele. Mas Foi um mês. Um mês, mas teve que ir pedir ao sogro? Sim, pedi ao meu sogro. Ai, pois. Ela não quis aceitar, tinha que ir pedir ao pai. Tinha Eu que até lhe dizer- disse assim, eu vou namorar é contigo, não é com o teu pai. Mas na Mas ele não altura era assim, deixava. não havia nada a fazer. Tinha que 16 anos, Rosa. Talvez Era já tinha 16 16 anos. Vocês namoraram quanto tempo? 3 anos. 3 aninhos. Namoraram 3 aninhos. E que tal? Que tal este namoro? Como é que foi? Assim, um bocado às escondidas. Vocês não eram um namoro livre. Não, Vocês poderem fazer uma vida de casal livre só depois de casarem. É, Sim. foi. Naquela altura era assim. era. Não havia volta a dar. Mário, casou com a sua Rosa, constituíram a vossa família. Vocês tiveram quantos filhos? 2. 2 filhos. Constituíram a vossa família. E como é que tem sido esta história? Porque é uma história já com muitos anos. Como é que tem sido esta relação? Olha, dias melhores, dias piores. Aguentar o bem e o mal. Claro. E vai-se vivendo um dia de cada vez. Mas a valer a pena, Mário? Valeu a pena. Valeu a pena e então, quando nós temos certas desavenças, não é aquelas desavenças como hoje, vai lá o caminhão para cada lado. Aquelas desavenças, e birrinhas. depois quando a gente faz o aconchego até sabe melhor. Pronto, quando se faz as pazes até sabe bem, não é? Que bom. Bem, mas a vossa história é apenas uma das histórias deste livro, que se chama Madrinhas de Guerra, da Marta Martins Silva, que está aqui connosco hoje. Olá, minha querida Marta, Olá, bem-vinda. Fátima, Eu quero dar os obrigada. parabéns por este livro. Obrigada. Fazia falta uma homenagem às Madrinhas de Guerra. Tenho a certeza que o meu pai, que está lá em casa neste momento e que esteve na guerra, também em Angola, que deve estar a pensar, espero que ela traga o livro para casa porque eu vou querer ler. Explique-me lá o que é que ele levou a fazer esta obra. Este foi um convite muito saboroso. Tenho que agradecer à minha editora, à Desassossego. Foram eles que me desafiaram a escrever este livro, sabendo deste interesse que eu tenho pela guerra colonial. Porque já há bastantes anos, porque sou jornalista do Correio da Manhã, já há muitos anos que conto as histórias destes homens na guerra do ultramar. E sabendo eles deste meu interesse e deste meu gosto, desafiaram-me a escrever sobre uma coisa que nunca tinha sido abordada, que é a questão das madrinhas de guerra. É verdade. E que é tão importante. As mulheres foram o apoio destes homens, não só as mulheres que eram suas namoradas e suas mulheres, mas as mulheres que foram esta ponte entre aquilo que eles tinham sido cá e aquilo que eles eram lá, estas madrinhas que eles não conheciam. Olha, e à medida que ia escrevendo o livro, Marta, e ouvindo estes testemunhos, o que é que mais a surpreendeu nas histórias que ouviu? Porque ouviu histórias fantásticas. Sim, as histórias marcaram-me todas bastante, porque eu tive tanta sorte. Eu ainda hoje agradeço, estes casais foram tão generosos. Não, este casal que Comigo. aqui está é um doce. Eles são Traduz numa palavra. maravilhosos. Doce, mais nada. Mais São nada. mesmo, são mesmo. São E mesmo eles uns sem amores. conhecerem de lado nenhum, abriram-me as portas de casa, abriram-me estes baús cheios de cartas, estas preciosidades do passado. E Aliás, eu- está aqui um baú com as Sim, cartas. Isto é sim, uma coisa... Exatamente. Meu E eles Deus. deixaram-me ler. E as Deixaram cartas são ler. tão íntimas. Tão bom. Porque as cartas é uma coisa íntima, uma Claro coisa que sim. privada. E eu poder espreitar por este buraco da fechadura, não só para a história de cada um destes casais, mas também para a história do país, foi um privilégio maravilhoso. Claro. Mas sim, chorei com algumas histórias, ri-me com outras. Conheci um casal que só 50 anos depois de se corresponder por carta no ultramar se casou. 50 anos 50 anos depois, sim.
Uau! Sim, Mas o que? As vidas eles separaram-se? desencontraram-se depois Ok. do regresso. Temos que também contextualizar. Não havia a forma de comunicação que existe hoje, não é? Claro. Esta facilidade. Seguiram as suas vidas separadas. Ele casou com outra pessoa. Ela dedicou-se mais à igreja. E depois, 50 anos depois, ele enviou, foi à procura dela. Casaram. Infelizmente, a história terminou mal. Depende da forma como encararmos. A senhora faleceu passado um ano do casamento. Viveram um ano de amor. Mas foi muito Vamos valorizar esse ano de amor. Eu acho que sim, eu acho que sim. Vamos valorizar isso e eles foram realmente felizes nesse ano, tal como o Mário e a Rosa também foram. Eu senti essa felicidade na casa deles. Claro. Eu posso lhe pedir uma das cartinhas, Rosa? Posso lhe pedir? Todas, Eu não queria estar eu a mexer, mas se calhar vou... Até tem postais mostrados, esta aí era a direção do correio, para onde mandava os discos pedidos. Esta? Essa foi um postal que eu lhe mandei para o aniversário dele. Ok, mas há assim alguma que eu possa espreitar? Eu não queria ser besbilhoteira, Levar mas... tudo. Não, posso levar tudo, não posso levar nada, porque isto é uma coisa muito íntima. Não é nada. Vou pegar aqui assim, vou pegar, depois já ponho ali na ordem, ok? Isso Aqui depois está, mete, não faz mal. excelentíssimo senhor carteiro, entregue por favor este aéreo a uma jovem que encontrar. Obrigada. Reparem, só isto assim. E depois vem então a respectiva missiva. Posso ler? Pode, à vontade. Norte de Angola, Quichico, 31/3/1970. Estimada jovem, venho por este meio solicitar para que acabe de ler estas minhas poucas palavras, antes de mais, que as mesmas a encontrem de ótima saúde. Bem, sou um militar longe, muito longe da minha terra natal, na qual o tempo nos custa imenso a passar, e com a sua ajuda o tempo passava um bocadinho melhor. Creia que é a melhor coisa que um militar pode ter em terras de África. Umas cartas de umas tantas pessoas amigas que nos ajudem a passar o tempo com meia dúzia de palavras que a nós, militares, nos dão conforto. Se você tiver um irmão, um familiar ou até mesmo um noivo que ainda não viu ou terá no serviço militar, estou certo que é compreensiva e que me responderá. Está a ser, dar a voltinha ao texto. E isto reproduzido 20 vezes. 20 vezes a copiar esta... Esta deve ter sido a primeira. Foi, pronto, foi, a minha pontaria. Agora vou-lhe dizer algo sobre a minha pessoa. Sou o primeiro cabo padeiro, estou em Angola, sou alto e moreno. Muito. Moreno era alto, não era? Que altura é que tem? 1,65. Pronto, mas disse alto para dar a ideia logo de ser espadaúdo e tal. Pronto, não faz mal. Sou alto e moreno, 21 anos de idade. Por hoje é tudo. Na próxima carta, se houver, lhe darei mais dados. Peço desculpa de a ter maçado. E é sem mais que me despeço agradecendo a sua especial atenção. Eis a minha morada, se caso me queira escrever ou tenha alguma sua colega que o queira fazer. Pois. Tão bonito. Isto é o início de tudo. Os vossos filhos nunca quiseram ler estas cartas? Sim. É que isto é uma preciosidade. Sim. Eu já compraram o livro. Já compraram um livro? Já compraram um livro os dois. Foi o primeiro a comprar até. Encomendou, ainda não tinha saído. Então, esta carta deu origem a que família? Que idades têm os filhos? A rapariga tem 42 e o rapaz tem 35. Ok. E netos? Como é que estamos de netos? Temos netos ou não? Com 13 da rapariga e um com vai fazer 3 aninhos do rapaz. Portanto, tem agora 2 netinhos. Sim. Como é que é, Mário, ser avô? Explique-me lá. É mais que ser pai 2 vezes. É mais do que ser pai 2 vezes? Então? Parece que há mais carinho, mais afeto com os netos que há com os filhos. Com os filhos a gente quase... Não devia dizer isto, porque dizem que é bater nas crianças, que é proibido. Dava-se a educação de outra maneira. Com os netos não, há mais carinho, mais afeto. Não quer dizer que não gostasse dos filhos. Sim. Mas é totalmente diferente. Eu vou-lhe dizer uma coisa que lhe vai fazer sentido. É quando se está a criar os filhos, está-se muito concentrado em resolver as questões práticas do dia-a-dia. E depois, quando chega à voz, já está com outra disponibilidade. E às vezes é apenas isto. Bem, eu deixo aqui para fechar esta conversa. Recomendo vivamente a toda a gente este livro, Madrinhas de Guerra.
diz muito aos portugueses e a muitos daqueles que nos acompanham. Por isso eu tenho a certeza que quando ler este livro, a fazer uma viagem no tempo, este hoje já vai direto para a casa dos meus pais, que vão ler os dois com muito carinho. Muitas felicidades, muito obrigada, minha querida Marta. Parabéns uma vez mais. Obrigada. Espero que os seus pais gostem. Vão gostar. Obrigada. Vai ter é que fazer aqui um autógrafo.